O meu convidado desta semana é Ricardo Martins Pereira. Enfim, aqui há uns anos nós poderíamos os dois identificarmos Ricardo como jornalistas. Hoje somos um bocado de tudo, não é? Empresários, produtores de conteúdos, blogger no teu caso, runner, enfim, há um conjunto de atividades que tornam mais difícil as designações. No entanto, há uma coisa muito clara em ti, que é os hábitos de vida saudável, quer na alimentação, quer no exercício físico, e começamos ao contrário do que é habitual, começamos pelo exercício. Quantas maratonas é que já correste? Já corri 17 maratonas e uma ultramaratona. Portanto, como diria o Guterres, isso é fazer as contas, mas tu tens ideia assim por alto quantos quilómetros já deste à perna? O que custa, eu muitas vezes digo isto, o que custa não é correr uma maratona faz-se tranquilamente quando tu a preparaste. O que custa é preparar essa maratona, ou seja, para eu correr uma maratona, que são 42 km, 195 metros, eu tenho que fazer muitas vezes treinos de 3 meses, de preparação 4 meses, que implicam correr às vezes à volta de 700, 800 km nesse período. Portanto, esse é que dói, não é? São esses treinos, é sair de casa 3, 4 vezes por semana às 5h30 da manhã, com chuva, com frio, para ir correr 17 km, 15 km. E é uma coisa militante, não é? É quase uma coisa profissional. Quando tu metes na cabeça que vais participar numa maratona, como em Paris recentemente, é uma coisa quase profissional, que é, há uma espécie de obrigação. Tens que assumir o compromisso, senão não há... Há duas formas de olhar para isto, e sobretudo quando já tens alguma experiência de corrida, que é o meu caso, tu consegues olhar, vais fazer a maratona para fazer bem a maratona, ou para bater um recorde, ou para terminares em forte, ou vais só para fazer cumprir calendário, não é? Uma pessoa que já tem muitas maratonas consegue, com muito menos treino, perceber se está em condições de terminar uma maratona ou não. Eu consigo fazer isso, eu já sei que, por exemplo, se treinar pouco, consigo fazer uma maratona tranquilamente na casa das 3h50, 3h55, tranquilamente. Se treinar com alguma intensidade, consigo fazer abaixo das 3h20. Portanto, Como convives com esse aparente desaire do que és tão competitivo? Contigo próprio? Acaba por não ser, porque eu tenho noção daquilo que vou alcançar. Ou seja, eu já sei, e às vezes erro com 2 minutos de diferença, eu já sei quando a maratona vai começar, o tempo que eu vou fazer, com base no treino que eu tenho. Ou seja, já sei que, eu digo muitas vezes, vou acabar entre as 3h47 e as 3h52. E é exatamente isso, eu faço 3h50, 3h51, 3h48, portanto depende, porque já conheço também muitas vezes o percurso, já conheço o meu estado físico, as contingências da prova, o ritmo a que vou, portanto eu consigo saber exatamente como é que vai. Obviamente que há surpresas, mas quanto mais maratonas tu tens nas pernas, menos surpresas vai havendo, porque tu já começas a conhecer o teu corpo e os teus limites, e eu consigo controlar isso bastante bem. Portanto, tu não vais sempre com um intuito competitivo. Não. Sentes que não estás particularmente bem preparado, não dizes, então não vou. Não, a maratona para mim é sempre uma competição comigo mesmo, ou seja, terminar uma maratona, seja num estado emocional ou num estado físico muito bom ou num estado físico menos bom, é sempre uma meta que se alcança, é sempre uma emoção muito grande terminar a maratona. Eu das 17 que corri maratonas de estrada, só em 2 é que eu quando cortei a meta, não me emocionei ou não chorei, portanto, para se ver o estado em que nós acabamos, ou seja, muitas vezes, sobretudo ali a partir do quilómetro 33, 34, nós estamos num estado de desgaste físico e emocional tão grande que qualquer pequena coisa ganha uma dimensão muito grande. Sei lá, imagina, eu recordo-me disto que aconteceu na Maratona de Barcelona, em que eu até estava relativamente bem fisicamente. Eu passei ao quilómetro 30 e muitos, 36, 37, passei por um miúdo, uma criança, que tinha um cartaz a dizer Força Papá. E eu olhei para aquilo, não era o meu filho, eu olhei e ele estava ali à espera que o pai passasse. Eu olhei e basicamente as lágrimas vieram-me aos olhos, e fui quase a soluçar ali durante 1 quilómetro, não é, de emoção de ver aquele cartaz. E não era para mim. Não é? E obviamente que isto não tem a ver com a força que o cartaz tinha, tem a ver com o estado de desgaste emocional em que eu vou. Ou seja, nós vamos, e às vezes as pessoas não têm bem noção disso, mas quando nós chegamos aí ao quilómetro 37, 38, podemos ir com 3h15, 3 horas nas pernas de corrida. Ou seja, estamos a correr consecutivamente há 3 horas num limite muito elevado. Não é? E já pesa muito mais o que falta do que o que passou, não é? A ideia psicológica de que já só faltam 2 ou 3 quilómetros pode ser às vezes um bocado a morte do artista, não é? Aí é a grande diferença. À beira da praia.
Sim, aí é a grande diferença de nós estarmos bem fisicamente ou não, não é? Quando nós estamos bem fisicamente, os 2 ou 3 quilómetros já são, pá, está feito e já vais a festejar. Eu normalmente até vou, eu levo sempre uma bandeira de Portugal, quando corro lá fora, no estrangeiro, e eu tenho muitas maratonas também já feitas no estrangeiro, eu levo sempre uma bandeira nos calções, dentro dos calções, e nos últimos 2, 3 quilómetros eu tiro a bandeira e vou correr com a bandeira na mão. E há sempre portugueses a puxar e a gritar por Portugal, e é sempre muito emocionante. E normalmente eu faço isso, mas lá está, já me aconteceu eu estar tão mal fisicamente e ir num estado de desgaste tão grande, nem sequer me lembrar de tirar a bandeira. E já só queria que aquilo acabasse e já só ia, cada 500 metros era um sofrimento atroz. E, portanto, Alguém que corre tanto como tu, ou como pessoas como tu, ainda tem dor de burro ou não? não, há muitos, muitos anos não tenho dor de burro. Porque depois lá está, tem tudo a ver com a experiência da corrida, que é, nós vamos aprendendo em que situações é que nós temos dor de burro e vamos começando a fazer as coisas de maneira diferente. E de facto eu já sabia, porque isto varia, não há nenhuma explicação científica Não. completamente válida para a dor de burro, não é? E no meu caso, eu sei que tenho dor de burro, por exemplo, quando como antes de correr, quando não dou tempo para fazer a digestão. Portanto, eu dou sempre. Normalmente também comecei a correr em jejum, portanto eu corro normalmente sempre em jejum, portanto a partir daí nunca mais se pôs a questão da dor de burro Tu corres e em resulta. jejum? Eu corro sempre em Corres em jejum. Sim, jejum? E onde sim. é que vais buscar as reservas, as tuas reservas de gordura que vais buscar Claro, claro. é É um mesmo? dos truques, é um É dos um truques truque, para, não fazia a mínima ideia. para perder gordura, é esse mesmo, é correr, é treinar em Não jejum. morres, entretanto, não várias vezes. Nada, nada, é uma questão de hábito, é só uma questão de hábito. E para mim foi progressivo, ou seja, eu achava que era impossível, achei que eu vou correr em jejum, vou desfalecer e vou ter um piripacto, não é, ao fim de X quilómetros. E depois, então comi uma banana antes de correr. Às tantas achei, comecei também a ler muitas coisas sobre o assunto e a perceber que, no caso específico da corrida, nós nos primeiros 35, 40 minutos vamos a queimar o açúcar que temos no sangue, portanto ele não vai às reservas da gordura. Portanto, eu pensei, ok, eu vou comer uma banana antes, para correr 50 minutos, eu vou treinar, eu vou correr para queimar a banana, não é? Portanto, se eu quero perder alguma gordura, eu vou ter que cortar na banana. Então comecei a correr com meia banana. E às tantas deixei de comer a meia banana e comecei só a beber café. Que o café é outro estimulante, aumenta-nos o metabolismo e, portanto, basicamente com 1 ou 2 cafés que eu bebo antes de correr, mais as reservas de energia que eu tenho, basicamente vou com 100 picos glicémicos, ou seja, vou sem açúcar no sangue, e isto obriga o corpo a ir rapidamente buscar reservas de gordura acumuladas que usa como motor de combustão para me dar energia. Engraçado. Olha, eu a um tipo como tu não pergunto o que é que te faz correr, não é? Alguém que corre tanto, mas posso perguntar o que é que te fez correr. Lembras-te da tua primeira maratona? Lembro-me, foi Lembras-te, em quer dizer, trabalho, claro que te lembras, claro. foi engraçado. Foi engraçado porque foi em trabalho. Eu era editor de lifestyle da Sábado e cultura, e na altura o diretor da Sábado, o Miguel Pinheiro, desafiou-me para fazer uma reportagem sobre um senhor chamado Luís Milagres, que ia correr a sua 100ª maratona. E eu achei engraçado, ele queria que eu lhe fizesse uma entrevista. Eu disse-lhe, pá, mais giro, a 100ª maratona dele era daí há algum tempo, e ele ia fazer uma coisa chamada 100 maratonas, 100 amigos, que era, ia convidar 100 amigos, todos eles maratonistas, para correrem com ele a sua 100ª maratona. E então eu sugeri a Miguel, e se eu, jornalista da Sábado, fosse correr a maratona também e fizesse até uma reportagem para o site sobre a corrida da maratona? E o Miguel, pá, se tu achas que tens capacidade para correr a maratona, força. E eu, pá, se eu me treinar, isto ainda faltam tipo 2 ou 3 meses, eu acho que dá tempo, Um acho que bocado consigo. louco, convenhamos. Foi. E pronto, e comecei-me a preparar, sem nunca ter corrido uma maratona, o máximo que tinha corrido era uma meia maratona. Isso é 8 anos, Um, 9 anos? Isto foi em 2012, por aí, 2012. 8, 9 anos, é. Sim, e pronto, e foi assim. E depois fiz a minha primeira maratona com um microfone de lapela, a correr com um microfone de lapela, e de 5 em 5 quilómetros eu ia parando, e tinha a câmara da Sábado, e eu ia falando sobre como é que me estava a sentir e como é que estava a ser a experiência. E a E o reportagem câmara ia foi de moto, ou ia a correr também? câmara, ia de moto. Ele Claro. ia, andava, parava à frente, não é? Depois, quando passava, via, ia lá ao pé dele e dizia, oh, só 5 km, ainda estou vivo e não sei quem. Pronto, e fui fazendo assim em reportagem. E demorei 4 horas e 19, não é? Portanto, ainda hoje é um dos meus piores registros de sempre da maratona, mas também, pronto, É a tem primeira, quer dizer. essas condicionantes. Tomaste-lhe o gosto. E tomei-lhe o gosto. Depois, a partir daí, comecei a fazer uma média de 2, 3 por ano. Uhum.
é preciso, evidentemente, ter uma estrutura física bem preparada para fazer as maratonas, e para isso é preciso também ter uma alimentação equilibrada. Tu sempre tiveste, enfim, apesar de gostares de algumas gordices, mas sempre, lembro-me que sempre tiveste. Mas como é que é a tua alimentação? O que é que mudou? Eu tenho um foco muito grande na questão da saúde, ou seja, para mim, eu não sou obcecado nos momentos, não é? Ou seja, não sou muito radical em nada. Tenho uma vantagem de logo, que ao ser vegetariano, já estou a eliminar fontes de gordura, Há como a quanto tempo é carne, vegetariano? sobretudo. Sou desde 2017, desde junho de 2017, julho de 2017. Fui durante um ano e meio, fui 100% vegano. E depois comecei a abrir algumas exceções para coisas que têm, sobretudo leite, sei lá, ovos, como os bolos, ou sei lá, imagina, vou-te dar um exemplo. Eu ia a uma festa de aniversário e ofereciam-me uma fatia de bolo de anos. Pá, eu senti-me um bocado mal em rejeitar apenas porque o bolo era feito com ovos. Ou seja, eu sinto que cumpro o meu papel em prol do ambiente e da minha própria saúde, se não comer produtos de origem animal em 90% do meu tempo, não é? Não precisa de ser 100 para ter os resultados Claro, efetivos, não é? claro. Para mim, eu acho que cumpro com o meu papel se o fizer a 90%, até porque são questões de exceção. E depois também, por questões do meu trabalho, muitas vezes privava-me ou impedia-me de viver verdadeiras experiências gastronómicas. Já não as vivo pelo facto de ser vegetariano a 100%, não é? Mas muitas delas estavam muito, muito condicionadas sendo 100% vegano. E também fui começando a abrir, sei lá, vou dar um exemplo. Fui a São Paulo, convite de uma marca, e o jantar era no melhor restaurante de sushi de São Paulo, que é tipo um dos melhores do mundo. Não é? Naquele dia eu comi sushi, pronto. Ou quando eu vou a um bom restaurante de sushi, eu admito comer sushi, embora seja vegetariano, em 95% do meu tempo, ou 98% do meu tempo. Admito abrir uma E não é exceção. um Carne, radical. sim, carne não como nunca, mas peixe admito nessas situações. Ou sei lá, no Natal comi bacalhau, pronto. Ao Mas jantar. eu perguntei-te quando é que isso foi, porque eu lembro-me, quando nós trabalhámos juntos, ali em 2009, 2010, que tu comias carne. Sim, 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 sim. Lembro-me disso. Sim, foi em 2017. E foi uma vez mais, o drive foi a questão da saúde, não é? Portanto, para mim, eu sou muito autodidata nestas coisas e adoro ler questões, também porque escrevi durante muitos anos sobre questões ligadas ao exercício e à alimentação, e fui-me informando sobre muitas coisas e a influência que aquilo que nós comemos tem no rendimento esportivo e no nosso corpo, como é que afeta determinadas coisas, porque eu tinha um problema grande de alergias, por exemplo, não é? Eu, a partir de maio, mais ou menos, e até agosto, eu deixava de existir com as alergias. Eu tinha duas bombas para a asma, uma para SOS e outra para usar recorrentemente, e estava sempre a tomar antihistamínicos a toda a hora, eu deixava de correr nessa altura porque não conseguia por causa da asma, e desde que me tornei vegetariano desapareceram completamente as alergias, completamente. Nunca mais comprei uma bomba de asma, nunca mais tomei um antihistamínico, desapareceram de todo. E eu toda a minha vida fui altamente alérgico, portanto, isso tem muito a ver com a influência dos laticínios, não é? Que estimulam muito os problemas respiratórios. E, portanto, eu fui-me informando, fui lendo muitas coisas, falando com muitas pessoas Portanto, também sobre bebes isso. bebidas vegetais. Bebo bebidas vegetais, sim. Soja, Não bebo muito amêndoa. porque não as adoro, mas sim. Mas faço, por exemplo, sei lá, um galão em casa de manhã, faço com café, com leite de amêndoa ou com leite de coco. Sim, sim. Sabes que não tornei vegetariano, mas como mais vezes coisas vegetarianas, porque passei a ter muito mais cuidado, reduzi imenso o número de carne, perdi 28 quilos em 2021, portanto já é uma coisa considerável. E tenho em casa, apesar de continuar a beber leite de vaca de vez em quando, tenho quer leite de soja, quer bebida de soja, quer bebida de amêndoa, quer aquela nova de proteína de ervilha, que é muito simpática, porque o sabor é quase neutro, é uma bebida da Nestlé, que foi lançada há muito pouco tempo. Portanto, eu acho que mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, e eu tenho aqui muito no Escolher Viver, falo muitas vezes sobre isso, que é, as pessoas não têm de ser vegetarianas para comer coisas vegetarianas, quer dizer, as pessoas Claro, podem claro que sim. ser pessoas apenas conscientes e convictas de que a quantidade de carne que os portugueses comem é 4 vezes superior àquela que deveriam comer, e portanto, Claro. se puderem diversificar, umas vezes mais comer peixe, comer mais carnes brancas do que vermelhas, e uma ou duas vezes por semana comer coisas vegetarianas, estão obviamente a contribuir para a sua Claro. qualidade de vida. Não, e uma pessoa que vá a um bom restaurante vegetariano, É e em ótimo. Lisboa temos muitos, né, a experiência que vive, as pessoas pensam, pá, se fosse para comer assim, eu também era vegetariano. Pá, sim, mas é possível comer E porque há assim. uma ideia muito redutora, não é? Há uma ideia muito redutora que os vegetarianos comem tofu e têm alface.
E é um disparate, é um disparate. Claro, claro. Só comem saladas, as pessoas acham que só comem saladas. É curioso que calhou por a coincidência de em 2 semanas consecutivas desta conversa ser com vegetarianos. Na semana passada tivemos o Heitor Lourenço, que é talvez o primeiro dos moicanos em Portugal, como disse quando falei com ele na semana passada, e agora tu. Mas de facto é verdade, e nos últimos anos então, essa variedade aumentou muitíssimo, quer em quantidade, quer em qualidade. Aumentou o número de vegetarianos, a Associação Portuguesa de Vegetarianos tem, eu acho que desde 2018 até agora aumentou 400% o número de vegetarianos em Portugal. Portanto, para se perceber que isto não é uma moda, não é? Isto é uma tendência, cada vez mais as pessoas vão lendo e vão percebendo, sobretudo, no impacto que a indústria da carne tem no planeta e no ambiente, não é? E o quão mal faz aos gases atmosféricos, não é? E, portanto, há uma redução natural cada vez maior e mais conscientes, que as pessoas estão cada vez mais conscientes disso, e começam naturalmente a reduzir. E depois o impacto ou o efeito secundário positivo é o efeito que isso tem na tua saúde, não é? Portanto, e que se manifesta de uma forma evidente, não é? Portanto, eu sinto muito isso, eu quando me tornei vegetariano, ou sobretudo naquele ano, primeiro ano em que estive vegano, que foi quando houve o choque, não é? Passar de uma alimentação normal, em que comia tudo, só para uma alimentação sem nada de origem animal, eu tive efeitos imediatos, ou seja, no primeiro mês perdi 5 quilos, ao fim de 3 meses perdi 11 quilos, só assim, praticamente sem fazer exercício, só com base na alimentação. Comecei a dormir muito melhor, as alergias desapareceram, senti-me com muito mais energia, portanto, basicamente transformou-me noutra pessoa. E de facto, eu digo muitas vezes isso às pessoas, que é, se estipularem um prazo, ou seja, façam uma experiência como eu fiz. Eu decidi fazer uma experiência de 30 dias. Vou tentar ser vegano durante 30 dias, a ver se consigo. Não é? E vou ver, depois ao fim desses 30 dias avalio. E de facto não me custou rigorosamente nada. Foi uma questão de readaptação. É só tu ir às compras. É só tu ir às compras com esse drive. Não é? Vais a pensar que não podes comprar nem carne nem peixe. Outro dos mitos é que é muito mais caro. É mais caro, sim, esse é o mito. Muito mais barato, nem há comparação. Há um exemplo que às vezes que eu posso dar que as pessoas entendem bem, que é, eu consigo encher 1/3 de um carrinho de supermercado com as coisas que eu consumo, sobretudo, que são lentilhas, grão, feijão, alface, espinafres, cenouras, beterrabas, batatas, batata doce, frutas, todo o tipo de frutas, e eu encho 1/3 de um carrinho de supermercado e estão ali 25 euros. Eu compro 4 lombos de salmão para os meus filhos que custam 16, 17 euros. 4 lombos de salmão. Não é? E eu gasto 25 euros com comida que se calhar que me dá para um mês. Não digo um mês, mas vá, 2 semanas, seguramente. Portanto, compra-se 4 bifes de vaca, não é? E pagamos, se calhar, 10 euros. Não é? Portanto, é uma diferença brutal. É muito mais barato, desde que, obviamente, nós não estejamos sempre a ir para as opções mais caras, mais radicais, e dos substitutos. A indústria dos substitutos é que é cara. Ou seja, se nós queremos comer um hambúrguer vegetariano... Cozido à portuguesa vegetariana. Outro dia alguém me dizia, fiz um cozido à portuguesa vegetariano. Não, nem disse assim, disse. Onde é que comi um cozido à portuguesa? Disse, mas tu não és vegetariano? Sim, mas fiz um cozido à portuguesa vegetariano. Portanto, ou seja, essa procura, a farinheira vegetariana, a morcela, sim. Essas coisas são caras. Os substitutos, quando nós tentamos substituir as coisas, o queijo vegano é caro, não é? Esse tipo de coisas são caras. Agora, a minha alimentação, 90% dela, não é com substitutos, é só com coisas naturais. E com a fruta da época, não é? Aproveitar a época, os legumes da época e a fruta da época, que é obviamente muito mais barata. Claro. E não comer muitos processados. Sim, que é também uma coisa fundamental. Olha, Ricardo, ficámos aqui a conversar durante muito mais tempo, seguramente, porque somos 2 entusiastas desta área, tu mais antigo, eu mais recente, ainda bem que cheguei a este entusiasmo. Ficamos por aqui e agradeço-te estes minutos. Nada, obrigado eu. Conversamos e um abraço. E muita força nessa luta. Tem que ser. Agora 2022 é para perder outros tantos, portanto, estou a meio da caminhada. Quem sabe ainda faço uma maratona contigo em 2032. Já tu farás uma maratona de Bengala e eu ainda em tentar... Não, eu fiz uma mini maratona. Sabe, quem dizias da emoção que foi acabar a maratona? Eu em 2017 fiz 2 mini maratonas, fiz as 2 mini maratonas de Lisboa, a da Ponte Vasta Gama e a de março e a de outubro, a da Vasta Gama em outubro e a da Ponte 25 de Abril em março, e acabei, e fiz a caminhar, portanto, como milhares de outras pessoas, nem sequer foi a correr, e acabei com um orgulho tão... um orgulho tão parvo, mas ao mesmo tempo tão perceptível, que é essa coisa de, colocando-me
desafiando-me a mim próprio, consegui lá chegar. Portanto, que Claro, claro. é algo equivalente ao que tu sentiste, naturalmente Claro. com outros condicionantes, mas Pensa é bom sempre que todas as pessoas que já correram maratona ou que correm maratonas, começar a já houve um procurar. momento em que tiveram que começar por correr mini Claro, maratonas. claro. Portanto, é um processo. Ricardo, um abraço, obrigado. Um abraço, bom trabalho, obrigado.